Então, hoje a gente retoma, né, a gente está fazendo a disciplina de raciocínio clínico para a enfermagem, né, estudando bases fisiológicas para o raciocínio clínico. E aí hoje é o nosso último dia de aula com a Késia, dessa disciplina. A gente vai falar sobre metabolismo. E vou deixar a turma com a Késia. Obrigada, Isa, pela apresentação. Quero agradecer a todos novamente pela presença. A gente sabe da correria de vocês, né? Então, vamos começar, porque a gente tem muito assunto pela frente. Quero agradecer já a manifestação da Érica aí no chat, né? Falou da minha aula. Muito obrigada, Érica. É um grande prazer estar com vocês. E a Isadora já me deu alguns spoilers de que essa não vai ser a única vez. Então, eu já estou mais tranquila, que a gente vai se ver outras vezes, viu? Obrigada a todas as manifestações aí no chat. Eu vou começar o compartilhamento da minha tela e a gente vai começar a nossa conversa de hoje, tá? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre metabolismo, né? O que eu coloco nesse grande grupo? Nós vamos falar especificamente da tireoide, nós vamos falar especificamente de diabetes e vamos falar também no final sobre obesidade. Então, são esses 3 temas da aula que eu junto tudo e coloco na conta do metabolismo, digamos assim, do assunto metabolismo, né? Porque a gente, quando fala de metabolismo, a gente não tem como não lembrar de tireoide, não tem como a gente também não lembrar do diabetes, né? Apesar de ser uma questão hormonal, mas tem a ver com metabolismo. E não tem como a gente também não lembrar de obesidade. São 3 temas que caminham juntos, né, de mão dadas. A obesidade ou o ganho de peso caminha de mãos dadas com algum problema, pode caminhar de mãos dadas com algum problema na tireoide, com alguma disfunção tireoidiana. O ganho de peso excessivo, o aumento de peso, a obesidade, caminha de mãos dadas com o risco aumentado para diabetes e doenças crônicas. E da mesma forma, a gente consegue conversar sobre metabolismo e sobre essas 2 questões. Então, é por isso, por conta desse casamento aí entre esses temas, que eu coloquei como temática da aula de hoje o assunto metabolismo, mas, assim, longe de mim achar que nessas horas vou conseguir falar tudo sobre metabolismo, tá bom? Que fique claro. E aí, no final da aula, a gente conversa também sobre fisiologia, onde buscar conteúdos, como se atualizar e tudo mais, tá? Vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Bom, mais uma vez, essa aula, essa apresentação, na verdade, de slides, né? Porque eu só reutilizo os slides, porque uma vez que você faz um slide com um resumo de algum assunto, você pode usar ele 1.500 vezes, né? Mas cada aula que eu dou é diferente. Eu nunca, em toda a minha vida, consegui dar uma aula igual. Eu acho isso incrível, exatamente porque a aula depende também de quem está assistindo, de quem está participando, na verdade. É uma troca, é uma construção. Então, cada aula é diferente. Então, mais uma vez, essa apresentação de slides, ela faz parte de uma aula enorme que eu dou sobre o sistema endócrino, tá? Então, vocês vão ver que ela tem sobre todos os hormônios, ó, a gente fala sobre o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, eixo hipotálamo hipófise, então tem muita coisa que hoje nós vamos nos ater aos relacionados ao metabolismo, tá? Então, por isso eu vou começar falando justamente sobre a tireoide, que foi o primeiro assunto que eu citei para vocês. Então, a gente começa falando sobre a tireoide, né? Falando sobre a glândula tireoide. Né? Quem é a tireoide? A tireoide é essa coisinha aí que eu acabei de circular, na verdade, de circundar, né? De colocar uma marcação ao redor, que é um órgão, é uma glândula endócrina do nosso corpo, localizada aqui na região anterior, aqui a gente pode chamar de pescoço, né?
na região cervical anterior, ela é anterior à nossa traqueia e fica logo abaixo da laringe. Ela tem o formato de uma borboleta, como vocês podem olhar aí na imagem. Então, ela apresenta 2 lobos e um istmo entre elas. Ok, essa é a glândula tireoide. Ela é grande? Não, ela é pequenininha, fica aqui nessa região. Apesar do pequeno tamanho, essa descrição que eu dei para vocês é a descrição anatômica da tireoide, tá? Que é a parte da morfologia. Apesar da descrição anatômica eu conseguir fazer de forma sucinta, fisiologicamente, a tireoide tem um papel fundamental no metabolismo. Por isso eu começo falando de metabolismo pela tireoide. Vamos abrir conversando exatamente sobre metabolismo. O que é metabolismo, né? Metabolismo, eu costumo dizer que é muito falado, mas pouca gente sabe de fato o que é. Por que é muito falado? Porque a gente ouve muita gente falando assim, eu como e não engordo, porque eu tenho metabolismo acelerado. Ou, eu como um pouquinho só e ganho muito peso, meu metabolismo é muito lento. Esse tipo de expressão, metabolismo é rápido, metabolismo é bom, metabolismo é lento, a gente ouve bastante. Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi bastante, né? Às vezes as pessoas procuram até auxílio médico justamente por acharem que estão com problema no metabolismo. Então, metabolismo é um termo super geralzão que é utilizado pelas pessoas de forma aleatória. Vamos classificar dessa forma. Em linhas gerais, fisiologicamente falando, metabolismo é toda reação que acontece no meu organismo. Especificamente, mediada por enzimas. Então, enzimas são moléculas aceleradoras de reações, tá? Enzima é isso. Sempre que a gente falar em uma enzima, e a enzima, ela sempre tem o sufixo, o final da palavra termina sempre com ase, é uma enzima, lipase, por exemplo, ela tem o papel de acelerar alguma reação. Então, as enzimas, elas compõem, elas fazem o nosso metabolismo, mas não só elas, obviamente, né? Elas são elementos, componentes do metabolismo. A gente tem esse metabolismo corporal, que é composto por todas as reações que acontecem no meu corpo, mas eu tenho também o metabolismo intracelular. Quando a gente fala de metabolismo, a gente precisa fazer uma conexão mental com a palavra energia, tá? E a energia que eu falo aqui, essa energia é exatamente aquela energia ATP. Meu Deus, eu até arrepiei agora, professora. Você vai falar de bioquímica, pelo amor de Deus. Não vou falar de bioquímica, tá? Podem ficar calmos. Bioquímica nem eu gosto, para ser exata e sincera, né? A gente precisa relembrar algumas coisinhas. A ATP é a nossa energia intracelular, é a energia gerada na célula para que a minha célula continue viva. A ATP é produzida a partir da respiração celular. Então, minha célula respira e aí a gente tem a metabolização de vários elementos e, com isso, a produção de ATP, a produção de energia para a gente viver, né? Essa ATP, ela é usada em todas as minhas reações corporais, então isso é energia. Ok. Por que eu disse a vocês que metabolismo tem tudo a ver com obesidade, metabolismo tem tudo a ver com diabetes, tireoide, etc. Qual é a nossa fonte de energia? Eu falei que se eu falo sobre metabolismo, eu tenho que falar sobre energia. Qual é a nossa fonte de energia? Nós, como animais, nós somos do reino animalia, né? Os seres humanos são animais. Então, nós, como animais, a nossa fonte de energia não é o sol. A gente não faz fotossíntese para poder obter energia. A gente precisa do alimento. Então, nossa fonte de energia é o alimento. É o que a gente ingere. E eu não estou falando de tipo de alimento, tá? Não vamos entrar nessa discussão por enquanto, ou nem vamos entrar nessa discussão hoje, mas o alimento é a fonte primária de obtenção energética do ser humano. Ok, todo mundo sabe disso. Então, é por isso que metabolismo tem a ver
com tireoide, porque a tireoide regula a velocidade do meu metabolismo por meio dos hormônios que ela secreta. É por isso que diabetes tem a ver com metabolismo e com a alimentação. Vocês vão entender. O diabetes tem a ver com metabolismo, porque eu também preciso de alguns hormônios para regular o gasto e o armazenamento energético, que é o que acontece no diabetes. E é por isso que obesidade tem a ver com metabolismo e com energia. Porque energia a gente obtém por meio do alimento. Então, é esse casamento, essa tríade entre esses três assuntos, né? Então, o metabolismo, ele tem tudo a ver com energia. Então, vamos voltar para aquela definição que a gente sabe que o pessoal usa muito aí fora. Ah, eu como só um pouquinho e engordo muito, porque meu metabolismo é lento, ou meu metabolismo é rápido. O que isso quer dizer? Metabolismo são as reações que acontecem dentro do seu corpo, principalmente as reações intracelulares para obtenção de energia. Se o seu metabolismo é rápido, quer dizer que as reações celulares são mais rápidas e com isso você obtém energia mais rapidamente com menor quantidade de ingesta de alimentos e também com gasto energético, porque toda reação celular, ainda que seja para produzir energia, gasta oxigênio, gasta energia. Se o metabolismo é lento, é dito lento, por quem fala isso, quer dizer, então, que demora muito mais para a obtenção de energia por meio do alimento, e esse processo mais lento da célula consome menos energia. Então, ele tem muita energia acumulada no corpo. Excesso de energia guardada pode significar excesso de tecido adiposo. A gente viu lá na aula passada que o tecido adiposo, que é a gordura, tem como uma de suas funções o armazenamento energético, fonte de energia. A gordura é nossa fonte de energia, uma das. Então, percebam como está tudo conectado. É uma coisa puxando a outra, e é isso que me encanta na fisiologia. Uma coisa sempre vai puxar a outra. Se você lê um pouquinho sobre um assunto, daqui a pouco você lê sobre o outro, você tem que fazer uma conexão entre eles. Falando especificamente da tireoide, essa pequena glândula em formato de borboleta, né? A tireoide, ela é estimulada por um hormônio chamado TSH, que é um hormônio hipofisário. Vou colocar aqui, ó. Hipófise, tá? O hormônio TSH, ele é produzido na hipófise, que é aquela glândula bem pequenininha, que fica aqui, onde eu estou apontando o meu dedo, né? Lá dentro, obviamente, do encéfalo, mas é uma glândula muito pequenininha, que é a glândula mestra do sistema endócrino, digamos assim. E essa glândula produz um hormônio chamado TSH, esse hormônio cai na corrente sanguínea, ele vai lá na tireoide, o TSH vai diretamente, ele só tem ação sobre a tireoide. Quando ele chega na tireoide, ele estimula a tireoide a produzir T3, T4 e calcitonina. São esses os 3 hormônios produzidos pela tireoide. Sendo que T3 e T4 são os mais famosos. Com certeza, vocês já ouviram falar. Com certeza, algum médico já solicitou um exame para verificar as taxas, principalmente do T4, que é o mais sensível, né? Ou as taxas de TSH também, mas certamente vocês já ouviram falar. Por que eles são os mais famosos? Justamente porque são os hormônios relacionados ao metabolismo energético, T3 e T4. Então, esses 2 hormônios que são produzidos, olha aqui o nome deles, ó, triiodotironina, é o T3, e o T4 é a tiroxina. Esses 2 hormônios, eles são produzidos pela hipófise, esses 2 hormônios são produzidos pela tireoide, sob ação e estímulo da hipófise,
e vão agir em todos os tecidos corporais. Olha a importância desses dois hormônios. Ué, Kézia, mas não são todos os hormônios que agem sobre todos os tecidos corporais? Não. Nós temos hormônios muito específicos que agem só sobre tecidos específicos. Por exemplo, os hormônios de caracteres sexuais, como testosterona, a progesterona, estrogênio, são hormônios específicos que vão agir sobre tecidos específicos do corpo. Esses dois, T3 e T4, vão agir sobre todos os tecidos do seu corpo. Então, pensa comigo no tamanho do problema se esses dois ou um deles tiver uma queda na produção ou um aumento na produção. Nós teremos uma reação corporal totalmente afetada, o corpo todo afetado por uma reação orquestrada por esses dois hormônios, porque eles estimulam o metabolismo energético lá na célula. De que forma que eles estimulam o metabolismo energético? Aumentando a taxa de respiração celular. Então, antes de chegar nesses tópicos, eu já joguei isso aqui tudo para vocês. Eu já tinha falado em respiração celular. A respiração celular, ela existe para a produção de ATP, que é a produção energética, e isso é o que nós chamamos de metabolismo energético. Ok. Então, vamos fazer uma lógica bem simples aqui. Se alguém tem hipertireoidismo, hiper é muito, é mais, né? A hipertireoidismo significa que a tireoide está em hiperatividade. O hipertireoidismo aumenta a secreção de T3 e T4. Aumentando a secreção de T3 e T4, eu aumento ainda mais a taxa de respiração celular. A célula vai ficar doidinha, como se você desse café para a célula. Não sei se vocês são diretamente estimulados pelo café, mas eu sou, graças a Deus, porque senão não ia ter nada para me ajudar nos dias de sono. Eu sou muito afetada pelo café, então eu tomo 2 xícaras de café, eu fico acelerada, eu faço tudo rápido. Ao mesmo tempo que eu faço tudo rápido, por exemplo, eu transpiro muito, eu fico mais acelerada e eu gasto mais energia. Prestem atenção. A pessoa que está com hipertireoidismo, a tireoide dela está acelerada, há mais secreção de T3 e T4, aumenta a taxa de respiração celular. Se aumenta a taxa de respiração celular, a célula trabalha mais rápido. Tanto ela produz mais ATP, mas ela também consome mais energia. Por estar acelerada, ela consome energia, né? Então, o indivíduo com hipertireoidismo é reconhecidamente, geralmente, a gente não pode generalizar nada, mas geralmente é o indivíduo que está perdendo peso, ele perde mais peso, ele transpira muito, ele tem sudorese, porque todo o metabolismo dele está acelerado. Então, ele queima mais energia, por isso ele é um indivíduo que geralmente está mais magro. Perde peso com uma velocidade que não é normal. A gente vai para o outro lado, a gente vai para o lado do hipotireoidismo, hipo baixo, né? Vamos lá. Então, a gente vai para o outro lado, Oi, né? Kézia. Oi. Oi. Eu tô com um delayzinho aqui na conexão. Desculpa ter te interrompido. Não tem problema. Você está falando... primeiro, boa tarde, né? Eu não consegui... Eu entrei 15 minutinhos depois. Obrigada mais uma vez, né? Imagina. Falando um pouquinho aí de T3 e T4, TSH, não sei se você acha pertinente falar um pouquinho sobre, né? Porque a gente fala muito sobre a racionalização, o uso racional da prescrição ou solicitação de exames. E aí a gente acaba vendo a galera solicitar tudo, T3, T4, TSH. Você pode falar um pouquinho sobre isso e por que é importante solicitar T4 e não é importante solicitar algum outro? Qual a diferença isso faz dentro do organismo? Falo, claro. Obrigada, Lucélia. É um assunto extremamente importante, a racionalização de solicitação de exames.
e é uma coisa que, assim, a gente praticamente não vê, né? Ela falou, e eu fiquei lembrando rapidamente de um caso comigo. Você vai hoje em qualquer médico, geralmente, principalmente do setor privado, antes dele fazer um exame detalhado, um exame físico, uma boa investigação, uma boa anamnese, ele já te solicita um monte de exame que às vezes o paciente nem precisaria fazer. Então, não sei se vou responder ao que a Lucélia falou, mas quando é importante a gente pedir, aos médicos pedirem, ou qualquer profissional de saúde que ache necessário, pedir a taxa de T3 e T4, por exemplo, né? Quando encontrar e identificar nesse paciente qualquer alteração que possa estar relacionada com o metabolismo. Alguma queixa que possa vir diretamente do paciente, e geralmente a queixa vem do paciente, porque não são coisas que a gente identifica de pronto, não tem sinais muito claros, a não ser, por exemplo, um aumento da frequência cardíaca, como eu falei com o Lauro, um aumento da frequência respiratória, uma sudorese excessiva, que são sinais relacionados ao hipertireoidismo. Do outro lado, o hipotireoidismo, ele traz a lentidão da frequência cardíaca, a diminuição, a bradicardia, né? A frequência cardíaca fica mais lenta, há um ganho de peso em um curto espaço de tempo, então há que se considerar o espaço de tempo, porque às vezes tem pacientes também que se reportam a endocrinologistas ou a outros médicos querendo remédio para emagrecer, essa é a realidade, e aí fala, eu estou com muita dificuldade de emagrecer, então vamos entender a dificuldade. Eu ganhei muito peso em pouco tempo, vamos entender. Qual peso você estava, em quanto tempo você ganhou esse peso, como é a sua alimentação, como é o seu estilo de vida, então tudo isso tem que ser avaliado. Se houver algum tipo de alteração na frequência, sem outra causa aparente, tá? Sem outra causa aparente. De frequência cardíaca, frequência respiratória, se for paciente menor de idade, se for criança em desenvolvimento, se ele apresentar problemas no desenvolvimento, no crescimento, no desenvolvimento, problemas de memória e de raciocínio, isso em qualquer idade. Qualquer um desses problemas, excesso de cansaço, cansaço excessivo, sonolência ou o oposto, estado de alerta, insônia, hiperatividade, qualquer um desses sinais relatados pelo paciente e que não haja nenhuma outra motivação associada que você identifique, deve ser solicitado a taxa metabólica, né, desses hormônios. Por quê? Porque não é frequente a alteração hormonal, a não ser em mulheres a partir dos 35 anos, quando é um pouco mais frequente a diminuição do hormônio T4. E aí você também já pode ir mais para esse lado. Se a paciente for do sexo feminino e ela começar a relatar alterações no ciclo menstrual, alterações de ganho de peso, sonolência e cansaço excessivos, outro fator associado muito importante, colesterol. Se houver aparecimento de aumento da taxa de colesterol nos exames, paciente que não tinha nenhum evento de aterosclerose, começa a aparecer, paciente novo, o colesterol também é diretamente afetado por esses hormônios. Se essas condições começarem a surgir, justifica-se a solicitação desse exame, tá? Somado aí, e aí quando vier a solicitação do exame, se houver alguma alteração em T3 e T4, ou um ou outro, não precisa ser os dois, o mais frequentemente afetado é o T4, após essa constatação, não deve de cara fazer a medicação, a prescrição, fazer a suplementação desse hormônio. Tem que investigar a causa. A causa pode ser local, pode ser uma alteração de fato na tireoide, um nódulo na tireoide, um mau funcionamento, ou
pode ser um problema do nível acima. Qual é o nível acima da tireoide? A hipófise. Então, às vezes, o paciente tem níveis baixos de TSH, tem pouquíssima secreção de TSH, com isso vai interferir a secreção do T3 e do T4, porque é uma reação em cadeia. E aí, às vezes, o bom profissional, investigando um problema de tireoide, chega ao problema base, que seria, por exemplo, um tumor de hipófise. Porque muitas vezes a manifestação dos hormônios tireoidianos, a alteração em hormônios tireoidianos, estão relacionados a um problema acima, que é um problema na hipófise. Porque se estamos vendo que o TSH, ele estimula a tireoide, a ausência do TSH configura mau funcionamento da minha tireoide. Então, por isso que é preciso fazer uma avaliação de forma integral, né? E sempre a racionalização da solicitação de exames. Esses exames, eles são solicitados muito em check-ups, né? Assim, os chamados check-ups. O paciente vai fazer uma visita de rotina no médico, não relata nada disso que eu falei, tá tudo bem, não, o estado geral tá bom, não apresenta nenhum desses sintomas, e o médico solicita a lista de exames, né? A solicitação massiva de exames, a gente sabe a que está relacionada, né? Tem um monte de coisa envolvida, mas certamente não é benéfico nem para o sistema e nem para o paciente que está submetendo a esse tanto de exame. Sim, então, você consegue me ouvir? Que eu já estou sem fone. Consigo te ouvir. Que bacana trazer isso, né? Que isso faz parte da discussão sobre prevenção quaternária, que é um tema que vamos ver mais para frente, não sei se todos conhecem, mas fala justamente sobre isso, sobre a racionalização, e se pensar se está trazendo mais benefício, que na verdade mais malefício do que benefício, que às vezes é uma solicitação, investigação irrestrita de doenças, que na verdade não existe nenhum sinal, sintoma, ou nenhum mal que está causando com relação à vida do paciente, aí faz a solicitação só porque está solicitando que é um check-up, solicitar por solicitar. Então, é uma discussão importante que a gente vai conseguir se aprofundar mais para frente, se chama prevenção quaternária, e aí depois eu posso até colocar lá no Classroom alguns artigos falando sobre isso, sobre solicitações irrestritas de exames, né, e prevenção quaternária, mas bacana a gente comentar sobre isso aqui na aula. Ótimo, obrigada, Isa. Lucélia, tudo certo? Contribuir? Quer que eu fale mais alguma muito obrigada. Não, Imagina. Tá ótimo, maravilhoso. Obrigada. Façam intercessões o tempo inteiro, tá? Além desse papel de protagonismo da tireoide no metabolismo, que é extremamente importante, além disso, a tireoide de brinde ainda, né, digamos assim, ela produz esse hormônio fundamental que atua no metabolismo também, mas especificamente dos íons cálcio, tá? Atuando na concentração do cálcio no sangue. Então, a tireoide produz a calcitonina. A calcitonina, ela tem uma ação hipocalcemiante, como está escrito aí que vocês podem ver, que nada mais é do que diminuir a quantidade de cálcio no sangue, jogando esse cálcio para dentro dos ossos. Então, a tireoide, em associação com algumas glândulas bem pequenininhas que estão atrás da tireoide, que se chamam paratireoides, que são outros elementos do nosso sistema endócrino. Então, a tireoide, junto com a paratireoide, produzem a calcitonina e o paratormônio. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem o metabolismo deles, mas eu desenho para vocês. A calcitonina e o paratormônio. A calcitonina, ela atua diminuindo diminui a concentração de cálcio no sangue. Então, vamos usar um exemplo. Você acabou de comer alguma coisa que tinha uma concentração muito elevada de cálcio, por absorção do sistema gastrointestinal, esse cálcio vai cair na corrente sanguínea, né? A gente precisa de cálcio na corrente sanguínea também, porque nós precisamos do íon cálcio
inclusive na transmissão do impulso nervoso, nós temos canais de cálcio, etc. Mas a gente precisa bastante do íon cálcio dentro dos meus ossos, né? Os ossos, eles são a nossa reserva de cálcio. Então, o que a calcitonina faz? Você acabou de se alimentar, a concentração de cálcio no seu sangue subiu, a calcitonina é liberada pela tireoide, ela vai lá, pega esse cálcio e joga para dentro do osso, deposita cálcio dentro do osso. Em contrapartida, se você está com as concentrações de cálcio no sangue baixas, ou por privação de alimentação com esse íon, você não está comendo nada que tenha cálcio, alguma coisa aconteceu e você perdeu cálcio, enfim, desnutrição ou subnutrição, a gente tem um efeito inverso, tá? O paratormônio, que é o hormônio produzido pelas paratireoides, é secretado na corrente sanguínea, ele faz o efeito inverso. O que o paratormônio faz? Ele vai lá no osso, destrói o osso, vamos imaginar roendo o osso assim, para pegar o cálcio do osso e jogar para o sangue. Então, o paratormônio, ele é hipercalcemiante, ele aumenta as taxas de cálcio no sangue, mas ele tem um efeito deletério sobre os ossos, né? Aí alguns alunos já me perguntaram assim, por quê? Para que tirar cálcio dos ossos, etc. Porque a gente não pode ter os níveis de cálcio no sangue zerados. O seu sangue sempre tem que ter um nível de cálcio disponível. Repito, porque os íons cálcio, eles atuam também na transmissão do impulso nervoso. Por exemplo, as fibras do coração, que funcionam por meio do sistema eletrogênico, o coração tem um sistema elétrico só dele, né? Exclusivo. A gente tem os canais de cálcio, os canais que se abrem para os íons cálcio entrar. Quem lembra aí da bomba de sódio e potássio, a gente tem, além da bomba de sódio e potássio, a gente tem também os canais de cálcio, que atuam na transmissão do impulso. Então, é fundamental que no sangue eu tenha sempre um estoque de cálcio. Esse estoque não pode estar muito elevado, senão eu vou ter calcificação, formação de cristais e possível formação de trombose, por isso esse cálcio tem que ser jogado para os ossos. E se faltar cálcio no sangue, destrói o osso para repor as reservas no sangue. Então, percebam como o nosso metabolismo é fantástico, né? Um paciente que tenha osteoporose, por exemplo, que é a porosidade óssea, o osso está mais poroso, provavelmente ele está com baixa concentração de cálcio lá no osso dele. É muito comum a gente encontrar pacientes idosos que se automedicam com suplemento de cálcio. Ele vai lá na farmácia fazer as compras do mês, né? Vou fazer minhas compras do mês. E aí, ele chega lá e pega os vidrinhos de cálcio, né, principalmente aqueles que são solúveis em água, e usa cálcio todos os dias. Pergunto a vocês, esse paciente idoso que faz uso de cálcio sem prescrição, ok? Sem prescrição, ele faz uso porque, eu vi na televisão que é bom o idoso usar, ele está tomando muito cálcio, só que ele não tem secreções corretas de calcitonina. A tireoide dele está com deficiência, ele não secreta direito calcitonina. Esse cálcio que ele está tomando todo dia religiosamente, vai lá para o osso dele? Vai adiantar alguma coisa para fortalecer os ossos? Não vai. E esse paciente não sabe disso. O que vai acontecer? Ele vai simplesmente elevar a quantidade de cálcio no sangue. Esse cálcio não vai ser depositado nos ossos, porque para ser depositado no osso, eu preciso desse hormônio aqui. O paciente não sabe que está com essa quantidade baixa de hormônio, aí ele acumula cálcio no sangue, pode favorecer a formação de ateroma e pode sobrecarregar os rins, porque daí o sangue vai lá para o rim vai fazer todo aquele processo que vocês conhecem, que acontece no néfron, né? Que é a filtragem, a reabsorção e a secreção. Se tem muito cálcio passando por ali, os rins não conseguem reabsorver. E aí você vai ter a sobrecarga renal, podendo principalmente favorecer a formação de cristais na urina, e aí esse paciente vai ganhar de presente as famosas pedras nos rins. É um paciente idoso que não pode ter essas intercorrências, e aí ele tem minimamente os cálculos renais, mas pode ter também as placas de ateroma. Olha só
quanta coisa a fisiologia contribui para o nosso dia a dia e para a educação e saúde, né? A gente tem muito paciente idoso, a gente nem precisa nem ser seu paciente, a gente convive com pessoas idosas o tempo todo, e se você parar para olhar ao redor, é muito comum. Você vai na farmácia, você vê à disposição, assim, ao alcance da nossa mão, esses suplementos à base de cálcio. Então, você está condenando o uso de suplemento de cálcio sem prescrição. Com prescrição, é absolutamente necessário, viável e importante. Só estou mostrando para vocês que tomar cálcio sem a presença de taxas, de níveis corretos de calcitonina, só vai encher o sangue do paciente de cálcio, esse cálcio não vai conseguir entrar nos ossos, tá? Então, essa é a superstar do metabolismo, a nossa tireoide, tá bom? Eu vou passar aqui os slides para frente, para a gente chegar lá em diabetes, que é outro assunto que eu quero muito conversar com vocês, tá bom? Para falar em diabetes, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí. O paratormônio faz isso via osteoclasto ou é outra via? Só para lembrar. O paratormônio faz isso via osteoclasto, tá? O osteoclasto destrói osso e o cálcio vai ser incorporado na corrente sanguínea. Geralmente orientou essa reposição de cálcio pela nutrição. Também, Laura, pode ser. Ok, o nutricionista pode até orientar a reposição de cálcio, mas ele precisa verificar isso. Ele precisa verificar o hormônio do paciente, ele precisa verificar se há necessidade da suplementação, né? Por conta desse outro lado, né? Saber que o idoso naturalmente tem os ossos mais porosos, a gente sabe, realmente, mas pode ser pela matriz óssea, o envelhecimento natural da matriz óssea. Daí a fazer a suplementação sem a orientação, a gente não indica, tá? Deixa eu voltar lá. Não tem como a gente falar de diabetes sem falar do hormônio que envolve diabetes, então eu preciso falar do pâncreas. Vamos falar do pâncreas um pouquinho, né? Por que o pâncreas entra nesse assunto? Simplesmente porque é o pâncreas quem secreta a insulina e o glucagon. Então, o pâncreas, anatomicamente falando, é uma glândula localizada no lado esquerdo do abdômen, posicionado retroperitonealmente, né? O que é retroperitoneal? Está mais próximo da parede dorsal, mais próximo das costas do que da parede abdominal anterior. E o pâncreas, ele tem duas funções, função exócrina, com as secreções pancreáticas durante a digestão, e função endócrina, que é a função mais importante, digamos assim, com a secreção de insulina e do glucagon. O que a insulina faz? Bom, a insulina, ela é um hormônio hipoglicemiante, então a gente já começa por aí, tá? Quando a gente fala que é um hormônio hipoglicemiante, você já imagina e já entende a sua função principal. Primeira coisa, insulina e glucagon vão atuar no nosso metabolismo energético, tá? No nosso balanço energético, digamos assim. De modo que a gente, de uma forma bem simplista, a gente fala assim, logo que você acabou de comer, logo que você fez uma refeição, qual hormônio é liberado na corrente sanguínea? A insulina. Nos períodos de jejum, ou seja, entre uma refeição e outra, qual hormônio está presente na corrente sanguínea? O glucagon. Então, isso é uma forma bem simplista, porque são hormônios antagonistas, né, de efeito inverso. A insulina, portanto, a grande função dela é aumentar a permeabilidade da membrana celular à glicose. Exatamente por isso ela é hipoglicemiante. Toda vez que nós falarmos hipo ou hiper alguma coisa, lembre-se que nós estamos falando em relação ao sangue, tá? Então, a insulina é hipoglicemiante porque ela diminui a quantidade de glicose no sangue, mas aumenta a quantidade de glicose dentro da célula, né? Mas como? E nos músculos também, né? Nas fibras musculares. Mas como o nosso ponto de referência é o sangue,
Então, a gente fala que a insulina tem ação hipoglicemiante. Então, funciona da seguinte forma: a partir do momento que você fez uma refeição, você acabou de obter energia. Eu falei para vocês, né? O alimento é a nossa fonte de energia. Então, você comeu, você obteve muito. Na verdade, você jogou muita coisa para dentro com a finalidade de obter energia. Você precisa. Oi? Você tá mostrando algum slide que aqui não tá aparecendo pra gente. Aí eu vi que você Sério? mexeu na tela aí para desenhar. Uai, o que aconteceu? Vou fazer agora, desculpa. Olha o tanto que eu já risquei. Acabou, meus riscos estavam tudo na tela. Eu tô que risco que... Tá, agora vocês estão vendo, né? Estamos. Então tá, Perfeito. beleza. Então, a gente fala de pâncreas, aqui está a insulina. Aqui eu tinha riscado porque esta é a função principal da insulina: aumentar a permeabilidade da membrana celular à glicose. A partir do momento que você se alimenta, você joga muita coisa para dentro com a finalidade de obtenção de energia, tá? Agora, daí a o que eu acabei de comer se tornar energia dentro da minha célula, existe um caminho, e esse caminho é mediado pela insulina. Então, você comeu, vamos pensar aí na pratada do almoço, você não está de dieta, então você comeu macarrão, purê de batata e arroz. Olha que legal, 3 fontes de carboidrato, uma dieta super calórica, mas tá ótimo. Então, você tem muita energia nesse prato. Você acabou de comer, o alimento vai passar pelo trato gastrointestinal, por ação de alguns hormônios do estômago, a secreção já da insulina, a insulina cai na corrente sanguínea, e a partir do momento que os macronutrientes do alimento começam a ser absorvidos pelo intestino delgado e começam a cair na corrente sanguínea, a gente já tem o efeito que acontece logo em seguida à ingestão de alimento, que é a hiperglicemia, né? A gente tem um aumento da glicemia no sangue. Por quê? Porque eu comi muita coisa, aumenta a quantidade de glicose no meu sangue. A gente não pode ter um aumento da glicose no sangue. Eu preciso que o meu sangue tenha níveis constantes de glicose. Não pode estar nem muito alto, nem muito baixo. Então, quem é que vai entrar em ação? A insulina. Como eu disse na aula passada, a insulina, ela pega na mão da glicose, vai lá na membrana da célula e passa a glicose para dentro da célula. A insulina, ela tem um receptor específico que se conecta a um receptor na membrana celular. É um receptor do tipo chave e fechadura, que a gente fala, que se encaixa perfeitamente. Então, a insulina permite a entrada, ela aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose. Entendam essa parte, porque isso é fundamental para a gente entender o diabetes 1 e o diabetes 2, ambos, tá? A insulina ela vai aumentar a permeabilidade e fazer com que a glicose entre na célula. Ótimo. A partir desse momento que a glicose entrou na célula, aí sim eu tenho energia. A glicose, ela vai ser utilizada principalmente de 3 formas, né? Rapidamente, a primeira forma que a minha glicose é consumida é pelos músculos. Boa parte do que você come vai direto para o músculo. Então, a insulina atua na parede da membrana, inclusive na célula muscular, né? Então, coloca a glicose para dentro da célula muscular e aí você já consome boa parte do que você acabou de comer. E aí, obviamente, se você tem uma alta atividade muscular, o cálculo matemático, você consome mais glicose, naturalmente você consome mais energia. Se você tem baixa atividade muscular, vamos chamar isso de sedentarismo. Olha aí, outra questão importante aparecendo. Se você é uma pessoa sedentária, você não utiliza muito os seus músculos além do normal. Então, os seus músculos vão consumir uma taxa de glicose, porque eles consomem naturalmente para a sobrevivência deles, mas é uma taxa limitada, tá? Mas fato é, primeiro local para onde a glicose vai
Músculos, foi um pedaço para lá, uma parte para lá. Sobrou glicose, ó, não foi tudo para o músculo. Por que que sobra glicose geralmente? Porque a gente consome mais do que precisa, tá? E isso é absolutamente natural, né? Naturalmente, a nossa alimentação, ela é rica em carboidratos. Daqui a pouco eu entro nesse assunto, que é um assunto muito legal para a gente discutir também. Caso você não faça dieta restritiva, se você se alimentar normalmente com tudo que tem aí à nossa disposição, você vai ter uma dieta com carboidratos, tá? Você não tem uma dieta restritiva de carboidratos. E aí, os seus músculos usaram um pedaço, sobrou glicose. Para onde vai o que sobra dessa glicose? Ela não pode ficar no sangue. Ela vai para o nosso depósito de muitas coisas. Na semana passada, eu falei que ele era o depósito de ferro, e ele é um depósito também de glicose, que é o fígado. Então, uma parte da glicose que sobrou, ela vai ser, eu falo essas expressões para facilitar a compreensão, tá? Ela vai ser empacotada numa macromolécula chamada glicogênio, que é uma molécula imensa de glicose, e vai ser guardada no fígado. Imagine que o fígado é um depósito almoxarifado, e lá no fígado vai ter uma molécula de glicogênio guardada, que é a sua reserva energética. Por que o nosso corpo guarda energia? Porque ele nunca sabe quando ele vai estar em privação de energia. E a energia é fundamental para a nossa sobrevivência. Por isso que se você quiser ficar 30 dias sem comer nada, talvez você consiga. Sem comer, sem beber água é impossível, tá? Mas se você quiser fazer um jejum prolongadíssimo e ficar sem gasto energético, só deitado, fazendo um jejum para reflexão espiritual, você fica 30 dias aí sem comer, talvez você consiga se você tiver boas reservas. Porque nós temos essa reserva energética. Então, um pedaço do que você comeu, uma parte, é armazenado em forma de glicogênio lá no fígado. Quem faz isso? A insulina. E outra parte, sobrou. Meu Deus, ainda sobrou glicose? Sobrou, porque no almoço você comeu arroz, purê de batata e macarronada. Você comeu muito carboidrato. Quando você come carboidrato, ele é quebrado aí dentro e vira glicose, né? Para onde vai o que sobrou? Porque o fígado também não dá conta de tudo. Aí, esse restante vai ser armazenado na forma de ácidos graxos. A insulina também faz a conversão do restante dessa glicose, converte ela em uma molécula de ácidos graxos e vira o famoso triglicéride. Comecem a entender o raciocínio. A disciplina de vocês chama raciocínio clínico, né? Vamos fazer um breve resumo, digamos assim. A pessoa come muito carboidrato ou come muita coisa que tem como composição carboidrato, não pratica atividade física, porque não tem tempo, ou porque mora em alguma região que não dá para praticar, ou porque trabalha o dia inteiro, N motivos. Não pratica atividade física, e aí ela naturalmente vai ter aumento de gordura corporal, aumento de triglicérides. Aumento de triglicérides favorece doenças cardiovasculares. Aumento de gordura corporal favorece diabetes. Aumento de secreção de insulina diminui a sensibilidade da membrana à própria insulina. O nome disso é resistência insulínica, o que favorece diabetes. Tem como a gente falar de diabetes, hipertensão e obesidade sem falar dos fatores sociais associados? Impossível. Impossível. Principalmente por quê? Porque se você parar para pensar, o alimento mais barato, eu falo em termos monetários, tá? Não estou falando em termos de posso produzir o meu próprio alimento. Porque se você falar em produzir o seu próprio alimento, se você tiver condições de ter uma horta na sua casa, você vai ter de graça algumas verduras e até alguns legumes, ok. Mas não vou falar nesse luxo de ter uma horta em casa. Luxo, entre aspas, né? Vamos falar em alimentos que a gente compra com dinheiro. Os alimentos mais baratos disponíveis no mercado são alimentos de qual natureza? Carboidrato, tá? Pode pensar o tanto que você quiser aí. O alimento mais barato é o carboidrato. Pão, macarrão, batata, arroz.
para pensar na composição da cesta básica. A cesta básica é composta 80% por carboidrato. Por quê? Porque carboidrato é a nossa primeira fonte de energia. Então, são os alimentos mais energéticos. A gente precisa de energia para trabalhar, para viver. Então, se eu tenho só R$100 para fazer compras para minha família, que tem 6 pessoas morando na mesma casa, eu vou pegar meus R$100 e eu vou comprar tudo em orgânicos. Se eu pudesse, eu comprava, né? Mas eu vou comprar tudo em orgânicos, que são muito mais caros. Vou comprar tudo em proteína, ou eu vou comprar tudo em carboidrato, que eu consigo matar a fome de todo mundo que mora na minha casa e ter energia para trabalhar. Percebam que é uma discussão muito delicada, mas eu sempre trago essa discussão, porque lá no finalzinho da aula, daqui a pouco a gente vai falar de obesidade. O artigo que eu mandei para a Isadora mais cedo, que eu pedi ela para encaminhar para vocês, e não, eu repito, não era necessário que vocês lessem para a aula de hoje, podem ler depois, é necessário que vocês leiam para a vida, porque ele é muito legal, é o artigo de agora, de 2020, que fala exatamente sobre as diretrizes da Associação Brasileira de Obesidade, de diretrizes de combate à obesidade, versus o que a gente entende por gordofobia, a patologização do corpo gordo. Ah, não, professora, não vamos falar sobre isso. Podemos não falar sobre isso, mas precisamos abordar o tema sob essa ótica, tá? Os determinantes sociais associados à obesidade e ao próprio diabetes. Por conta disso que eu acabei de mostrar para vocês. Se você come, é o famoso balanço energético, né? Que até os próprios nutricionistas, e vou deixar muito claro aqui, tá? Não estou de forma alguma condenando o nutricionista ou quem faz incentivo a você fazer uma dieta com menos carboidrato, de jeito nenhum, faça isso, é bom para a sua saúde. O que eu estou trazendo é que a gente não pode reduzir essa compreensão. Ah, a pessoa tem diabetes porque se alimenta mal. Então, é por isso que nós temos um aumento expressivo do número de diabéticos, porque todo mundo está se alimentando mal. Peraí, todo mundo se alimenta mal porque quer? Todo mundo quer se alimentar mal. A gente vai no mercado, a gente quer comprar besteira, né? As pessoas de baixa renda, quem vive com uma cesta básica, quem vive com apenas o que o auxílio emergencial agora está provendo para as pessoas R$600, dá para pagar aluguel e comprar alimento saudável? Então, a gente precisa começar a pensar nessa lógica. E aí, pensando por essa lógica, trazendo para a fisiologia, consumo excessivo de carboidrato gera excesso de excesso de glicose aqui dentro. A minha insulina vai organizar a glicose. Veio a insulina pega um tanto, joga para o músculo, um tanto joga para o fígado, e o tanto que ainda sobrou vai virar gordura, vai virar triglicéride, vai virar ácido graxo, certo? Esse é o papel da insulina. Em contrapartida, o glucagon, ele tem um efeito inverso. Vou falar muito rápido do glucagon, porque ele não é o nosso objeto aqui. Nosso objeto é a insulina, né? O glucagon, ele faz o efeito inverso. Quando você está nos períodos de jejum, que é o espaço entre uma refeição e outra, ou se você fica privado de alimentação por algum motivo qualquer que seja, o glucagon é secretado pelo pâncreas, e aí ele vai lá no fígado, que tem lá armazenado um pacotão de glicose, está guardado em forma de glicogênio, ele vai lá no fígado, pega o glicogênio, quebra ele todinho e transforma o glicogênio em glicose. Essa glicose é jogada para o sangue. E aí, a pessoa que estava hipoglicêmica, por estar em um longo período de jejum, volta às taxas normais de glicose no sangue. E aí fica tudo bem. Por isso que você não passa mal se você ficar um período não muito longo sem se alimentar, né? Porque você tem esse mecanismo aí de balanço energético. Eu ia falar de balanço energético e acabei interrompendo. O famoso balanço energético positivo ou negativo, né? A gente fala assim, balanço energético negativo é o que a gente quer para emagrecer.
entre aspas, para perder peso, né? O que é o balanço energético negativo? Quando a conta dá negativa. Significa o quê? Você consumiu menos do que gastou. Então, é o famoso fechar a boca, que as pessoas falam. Fecha a boca, come menos, diminui as quantidades e diminui o carboidrato. A partir do momento que você fizer isso e queimar mais, o que é o queimar mais? Atividade física. Gastou mais e botou menos para dentro, balanço energético negativo, você perde peso. Balanço energético positivo é o oposto, tá? Não tenho nada contra isso. Eu só acho que a gente precisa discutir sempre à luz da saúde pública e à luz das pessoas que não têm a opção de escolha, de tanta escolha quando a gente fala de aquisição de alimentos, tá bom? Vou continuar no diabetes, depois a gente volta para essa discussão. Aqui é onde esses dois hormônios são produzidos, ambos são produzidos no pâncreas, tá? Aqui são outros hormônios, já disse que essa aula é imensa, e a gente volta a falar de insulina. Então, agora, olhando só para ela, porque eu já disse que ela é a nossa popstar, a gente está falando de diabetes. Então, a insulina é um hormônio associado à abundância de energia, tá? Então, a partir do momento que você tem abundância de energia, porque acabou de se alimentar, você tem secreção de insulina. E ela desempenha um papel muito importante no armazenamento do excesso de energia. Então, foi o que eu acabei de falar. Se você colocou muita energia para dentro, a insulina vai fazer o papel de organizar essa energia, para onde vai o quê? O que ela faz? Então, você tem ingestão de carboidrato, aí ela vai armazenar na forma de glicogênio dentro do fígado e vai jogar também para os músculos. Eu posso ter glicogênio dentro do músculo também. Então, um pouco do carboidrato, um pouco da glicose, eu consumo de imediato, meus músculos consomem de imediato, e um pouco do carboidrato, da glicose, vai ficar armazenado no músculo na forma de glicogênio. Beleza. E aí vem o que eu acabei de falar para vocês, a parte sensível do negócio. O resto, porque ainda sobra, o excesso do carboidrato é convertido em gordura e armazenado no tecido adiposo, tá? Então, é daí que vem essa máxima, né, comer muito engorda, né, eu não posso comer muito carboidrato porque eu engordo, eu tomo uma dieta low carb. Então, tudo isso faz sentido se a gente olhar para cá. Se você, de fato, consumir muito carboidrato, você tem esse excesso de carboidrato convertido em gordura e armazenado no tecido adiposo. Se você pensar no efeito inverso, se você se poupar de carboidrato, tiver uma dieta restritiva em carboidrato e continuar fazendo atividade física, o que vai acontecer? Seu corpo, como precisa de energia, seus músculos precisam de energia, seu músculo vai buscar energia onde está a reserva da glicose. Então, ele vai queimar o glicogênio do fígado para ter energia, queima o próprio glicogênio, e aí, quando acaba a reserva de glicose, aí ele precisa começar a queimar o tecido adiposo, que é a nossa segunda fonte de energia. Então, a gordura é a segunda fonte de energia. Por isso, essa ideia geral de faz dieta low carb, faz atividade física que você vai perder peso, né? Porque se você não tiver, se o seu corpo não tiver glicose para oferecer para os músculos, ele vai ser obrigado, seu corpo é obrigado a queimar tecido adiposo para obtenção de energia. Legal. Continuando para a gente chegar finalmente no diabetes. Além disso, a insulina promove a captação de aminoácidos, só um minutinho, pelas células na conversão desses aminoácidos em proteínas. Então, a insulina também promove a formação de proteínas e inibe o catabolismo. O catabolismo é a destruição das proteínas que já se encontram nas células. Por isso, a gente fala que a insulina é um hormônio relacionado à abundância de energia, armazenamento de energia, tecido adiposo, ela constrói, ela é um hormônio anabólico. Pode falar quem tinha me chamado aí. Já terminei esse slide aqui.
Quem me chamou foi o Lauro? Pode falar. Oi, fui eu, mas eu acho que você acabou respondendo. Eu queria saber qual era a primeira via que eles iria usar quando tem na questão da falta de glicose e tem insulina excretada. Se iria ser pela via de ácido láctico para poder destruição de proteína ou se seria pela neoglicogênese, se eu não me engano. Vai ser Primeiro ser de pelo. tecido adiposo. Aham. Então existe meio que essa lenda do pessoal que geralmente pergunta pra gente, como profissional da saúde, perguntam, né? De academia, de que você está gastando tecido muscular quando você está indo para academia sem. Claro, você tem que se alimentar, mas não exacerbadamente, como esses produtos que tem para Pré-treino, fala? suplementos, Faz sentido, mas então a gente tem que ter cuidado com isso, porque se você tiver o que queimar, digamos assim, você tem uma reserva energética, no seu treino você vai queimar a sua reserva. E aí, se você ingerir um super pré-treino, você está só aumentando a conta matemática. Se ele for hipercalórico. Agora, quando a gente fala de proteína, né, por que é importante a ingestão de proteína durante treinos prolongados e puxados? Para a reconstrução da fibra muscular. Então, da mesma forma que a insulina é anabólica, a atividade física, ela libera o hormônio do crescimento. Um dos estímulos para a liberação do GH é a atividade física, né? E o hormônio GH, o hormônio do crescimento, ele é um hormônio que estimula a captação de aminoácidos pelo músculo e a síntese proteica pelo músculo. Então, olha o que acontece. Se você ingeriu proteína, um pré-treino com uma barrinha de proteína, né? Comer uma proteína, e foi para o seu treino, e aí lá você destrói muitas fibras musculares, você faz um processo inflamatório na fibra muscular e acaba causando um pouco de dano tecidual aqui na fibra muscular. O que vai acontecer? Aquela proteína que você ingeriu vai ser captada por esse músculo, o GH vai lá, faz a captura daqueles aminoácidos, joga aqui, faz reconstrução da fibra, e isso estimula a hipertrofia muscular. Então, tem essas duas ideias, né? Por isso que o pré-treino, ele não tem que ser hipercalórico. Tem gente que entende errado, aí fala, toma um açaí antes do treino, né? Vou meter um açaí para dentro, que é super calórico, aí vai para a academia, o que você queima lá na academia é o que você acabou de comer, não são suas reservas. Sim, só um adendozinho, desculpa mais uma vez. Mas o receio que eu tenho é essa questão do hiperproteico, entendeu? Ser exacerbado e aí acabar gerando. Eu não lembro muito bem, mas eu sei que tem a via de ácido láctico que vai gerar corpos cetônicos. Será que isso não vai ser problemático para a questão do organismo da pessoa? Em questão até da filtração glomerular, entendeu? Porque isso vai acarretar um sobrecarregamento. Sim. E além disso, tem a questão eu não sei se está associado com TGO e TGP. TGO e TGP vão estar associados essa via de ácido lático. Eu estou viajando, porque eu estou recordando muito da fisiologia. É porque, assim, TGO e TGP são taxas hepáticas, né, que estão relacionadas à sobrecarga hepática. Se o paciente, a pessoa que fizer um consumo excessivo de proteína, certamente ele sobrecarrega fígado e sobrecarrega rim. Então, não é indicado uma dieta restritiva baseada só em proteína. Então, quando eu falo em consumo de proteína para hipertrofia muscular, tem que ser equilibrado. Então, o equilíbrio é tudo, né? Você precisa do carboidrato para esse consumo energético, mas você precisa do mínimo de proteína. Se você parar para pensar, tem gente que não observa a alimentação e não consome proteína sequer nos níveis recomendados diários, né? Então, o consumo de proteína, ele deve ser o recomendado de acordo com o gasto energético, com o gasto proteico. Caso contrário, vai acontecer isso que você falou. Você tem uma sobrecarga da filtração glomerular, tá? E aí pode até ocasionar proteinúria, que é o aparecimento de proteína na urina, sobrecarga dos rins, e nós temos também a sobrecarga do fígado. Não é raro paciente que tem excesso de consumo de proteína, porque toma suplemento, faz pré-treino só com proteína, dieta concentrada só em carne, tem muitas dietas que deletam o carboidrato da dieta e come carne o tempo inteiro.
basicamente rica em proteína, perdão, sobrecarrega o fígado e aumentam as taxas do fígado também, TJ e TGP. Tá? Não está errado o seu pensamento, não, é isso. Ok, obrigado. Agora, em questão dos receptores, você falou quando você pratica atividade física, né? O GLUT4 é o do músculo, se eu não me engano. E tem o GLUT2, que é o do intestino, também, se eu não me engano. Se estiver errado, por favor, me corrija. Esse excesso de glicemia, ele pode estar diminuindo como é que é, a apresentação deles na forma do intestino, porque eu sei que do músculo, sim. Mas eu não sei não me recordo direito do intestino. Tá. E O aí, excesso de glicose, o aumento da glicemia, o aumento, a permanência prolongada de glicose no sangue, que é a taxa glicêmica alta por um tempo prolongado, vai ocasionar a resistência aos receptores, sim, tá? Tanto os receptores musculares quanto os receptores no intestino. show, obrigado, vou ficar quietinho agora. Pode continuar, tá? Sempre que precisar. Então, tocando aqui para a gente chegar na nossa reta final, aqui é tudo que a insulina faz, acabei de mostrar para vocês, que é onde ela é produzida, isso é um assunto mais para anatomia, digamos assim, né? Produzida nas ilhotas de Langerhans, lá no pâncreas. Além do que a gente acabou de ver, de forma bem sucinta, a insulina promove captação e metabolismo de glicose nos músculos. Quando o músculo está em repouso, eles armazenam essa glicose sob a forma de glicogênio. A insulina promove captação, armazenamento e utilização da glicose hepática, fazendo a síntese de glicogênio por essa via aqui, tá? Inativando a fosforilase hepática, que é uma enzima que faz a quebra do glicogênio, então inativa essa enzima, aumenta a glinoquinase, que é a enzima que faz o aumento da captação de glicose no sangue pelas células, então aumenta a captação da glicose no sangue, capta a glicose que está disponível no sangue pelas células hepáticas e, finalmente, ocorre a glicogênio por meio da glicogênio sintase, a síntese do glicogênio e guarda essa molécula enorme de glicogênio lá no fígado. Pronto, a insulina colocou cada coisa no seu lugar. Sobrou mais um tanto de glicose lá. O que vai acontecer? Produção de gordura, né? Depósitos de gordura no corpo. Então, a insulina, ela promove a conversão do excesso de glicose em ácidos graxos, como eu já falei para vocês. Triglicérides transportados pelo sangue para o tecido adiposo e depositados como gordura. Comeu carboidrato em excesso, a insulina coloca cada coisa no seu lugar, inclusive fazendo a produção de gordura. Chegamos finalmente ao diabetes. A gente tem dois tipos, como vocês sabem, né? O tipo 1 e o tipo 2. Existem grandes diferenças entre eles, sendo que o tipo 1, basicamente, a gente chama de diabetes insulino-dependente, e o tipo 2, ele é não insulino-dependente. Isso se explica exatamente pelo papel da insulina, ou pela presença da insulina, em cada um desses tipos. No diabetes tipo 1, a gente tem ausência de secreção de insulina. No tipo 2, tem-se a secreção da insulina, porém, a diminuição da sensibilidade nos tecidos-alvo, sejam eles os tecidos corporais normais, as células corporais gerais ou as células musculares, né? Como eu acabei de mostrar para vocês, com a diminuição dessa sensibilidade, nós chamamos de resistência insulínica, que é um dos eventos da síndrome metabólica, que já eu chego lá. No diabetes tipo 1, nós temos a deficiência na produção de insulina, sendo causada por uma lesão nas células beta do pâncreas, essas que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Ou uma doença que prejudicou a produção. Mas, geralmente, ela é congênita, acontece algum tipo de lesão nessas células do pâncreas, o pâncreas para de produzir a insulina, então o paciente é diagnosticado com diabetes tipo 1. O início usual ocorre por volta dos 14 anos de idade, usualmente é quando
esse quadro é diagnosticado, e o que é muito característico do diabetes tipo 1 é que ele se desenvolve num período muito abrupto, é rápido, em dias ou semanas. Então, o paciente está normal, não tem nenhum quadro patológico, e aí, em alguns dias ou semanas, ele percebe uma alteração muito severa, muito brusca no seu metabolismo, na sua vida cotidiana, e vai até o médico para descobrir o que é. Um dos sinais claros do diabetes tipo 1 é o emagrecimento rápido e severo, além de outros eventos, e aí ele é diagnosticado, né, com essa alteração. Quais são as sequelas principais? Então, houve lesão nas células beta do pâncreas, tem a produção de insulina prejudicada. Para a produção de insulina, o que vai acontecer? Primeiro, efeito mais óbvio, a glicose sanguínea aumenta. Então, esse paciente vai ter um quadro de hiperglicemia constante. A glicose no sangue está sempre aumentada. Por quê? Porque não tem insulina para pegar essa glicose e jogar para outros lugares. Outra coisa que acontece, e isso aqui vai explicar o biotipo ou biótipo do meu paciente diabético tipo 1, que geralmente é um paciente bem magro, esguio. Por quê? Porque uma das sequelas é o aumento da utilização dos lipídios como fonte de energia para a formação de colesterol pelo fígado, fonte de energia. Se não consegue, o corpo não está conseguindo usar a energia da glicose. Se ele não está conseguindo, ele precisa de energia. Ele vai pegar energia de onde? Do tecido adiposo. Então, ele começa a queimar a gordura muito rapidamente. Utilização dos lipídios como fonte energética. E, uma vez que o tecido adiposo desse paciente as reservas já chegaram ao fim, né? O corpo já parou de queimar os lipídios, o tecido adiposo, ele passa a fazer depressão de proteínas. Por quê? Porque a proteína é a nossa terceira fonte energética. Então, se não tem carboidrato, não tem a glicose, não tem o carboidrato para queimar, né? Ele não consegue botar na célula a glicose. Já queimou tudo que tinha para queimar de lipídio, ele vai começar a destruir proteína no organismo, e aí esse paciente começa a perder a massa magra, a gente tem diminuição de espessura muscular, né? Então, o paciente diabético tipo 1, ele tem um biotipo bem característico. Se vocês conhecem, têm contato com esse tipo de paciente, vocês sabem do que eu estou falando. Fisiologicamente, acontece o que na diabetes tipo 1? Perda da glicose pela urina, então esse paciente ele começa a apresentar glicosúria, ele está dispensando glicose pela urina. Por quê? Porque a concentração de glicose dele está acima de 180. Quando a concentração está numa taxa muito elevada no sangue, a concentração de glicose, os rins não conseguem fazer o processo de reabsorção. O que é reabsorção? Que acontece lá no néfron? É quando algumas moléculas são filtradas no processo glomerular, porém são devolvidas para a corrente sanguínea pelo processo de reabsorção. Isso acontece muito com a água, né? E acontece com a glicose também, mas acontece só até um limite. Se ultrapassa aquele limite, se a glicemia do paciente está alta, os rins não conseguem absorver tudo. E aí um pouco da glicose vai embora no sangue. Perdão, na urina. Eu costumo falar que, não sei se vocês já ouviram isso, mas a gente ouve dos pacientes mais antigos, né? Que alguns pacientes têm razão quando eles falam assim, eu aprendi, quando eu morava lá no interior, eu aprendi com meu avô, com minha avó, que para saber se está com diabetes, basta você fazer xixi no cantinho, assim, no chão, um pouquinho de xixi, e esperar para ver se vem formiga. Se vier formiga, você está com diabetes. Não sei se já ouviram isso, mas eu já ouvi muito, até de alunos meus que falam que ouviram isso dos avós, me perguntam se é verdade. E se você olhar para cá, né, para isso que eu acabei de explicar, sim, é verdade, porque a partir do momento que a gente dispensa glicose pela urina, quer dizer que a glicemia no sangue está muito alta, né, tem muita glicose no sangue, a urina vai sair com glicose, a urina, entre aspas, é doce, né, e as formigas, geralmente, elas procuram o que é doce, digamos assim, então faz sentido. Se você ouvir isso de algum paciente, fique atento, tá? Se ele falar, não sei o que está acontecendo,
Ultimamente está aparecendo muita formiga no meu banheiro, muita formiga no vaso, eu estou observando alguma coisa estranha. Fica atento, porque ele pode estar querendo te dizer alguma coisa, alguma alteração que ele percebeu, mas ele não sabe se expressar, né, fisiologicamente falando. A glicose, outra coisa que acontece, que é muito interessante, o aumento da glicose causa desidratação, tá? Por isso que o paciente diabético, ele é um paciente que geralmente apresenta polidipsia. Ele tem muita sede, ele vai queixar disso. Eu não sei o que é, mas eu tô com muita sede ultimamente. Por quê? Porque o aumento da glicose, ela causa uma desidratação a nível celular. O que acontece é o seguinte, como a glicose não entra na célula, ela fica boiando ali no espaço extracelular. Ela fica boiando ao redor da célula. Com isso, aumenta a pressão osmótica fora da célula. Tem muita glicose. Glicose é uma molécula grande. Então, aumenta a pressão fora da célula. Se você lembrar do princípio da osmose, que tem que ter o equilíbrio intracelular e extracelular, tem que ter a mesma pressão, lembra desse princípio? Se a pressão fora está maior que a pressão dentro, a concentração fora está maior que a concentração dentro, o que a célula vai ceder para o meio externo? Água. Então, sai água de dentro da célula, a água ocupa o meio extracelular para equilibrar a pressão. Com isso, se a água perdeu célula, o paciente começa a ter desidratação, tá? Isso, a desidratação a nível celular, que já é suficiente para ele sentir muita sede, e tem também a redução da reabsorção tubular de líquidos, que é um probleminha lá no rim, ocasionado pelo aumento da glicemia também. Ocorre a diminuição, reabsorve menos os líquidos e esse paciente perde muito líquido pela urina. Com a perda de muito líquido pela urina, ele desenvolve a poliúria, muito xixi. Aí ele vai falar para você, estou fazendo muito xixi, estou levantando à noite 4, 5 vezes para fazer xixi, estou sentindo muita sede, eu não sei o que é, e aí você já começa a ficar atento a esses sinais, tá? A hipertensão também pode aparecer, secundária a uma lesão renal, e quadros de aterosclerose também podem aparecer no paciente diabético tipo 1, secundário ao metabolismo anormal de lipídios. Então, observe, pacientes com diabetes tipo 1, geralmente são pacientes jovens, tá? Grande maioria, né? Porque é uma lesão que acontece logo nos primeiros anos de vida, ou causada por uma lesão secundária que afetou o pâncreas. Mas o perfil do paciente é um paciente jovem, é um paciente magro, tá? E ele vai relatar esses problemas aí inicialmente. Perda de peso abrupta, poliúria, polidipsia. Ele vai relatar polifagia também. Ele sente mais fome do que o normal. E o grande problema é que ele é um paciente de risco, porque ele pode desenvolver aterosclerose. É um paciente jovem que pode desenvolver aterosclerose. O que é aterosclerose? Acúmulo de placas de ateroma no interior das artérias, placas de gordura no interior das artérias, né? Pensa comigo, o corpo dele está usando o lipídio como primeira fonte de energia. Então, tem muito lipídio circulando na corrente sanguínea, esse lipídio vai ficar, essas células gordurosas vão ficar depositadas ali nas artérias, e com isso desenvolve-se uma placa de ateroma, tá? Intercorrências sérias do paciente diabético tipo 1, acidose metabólica grave e aterosclerose grave. Então, por isso ele é um paciente sempre que inspira muitos cuidados, tá? O diabético tipo 1. A acidose metabólica grave, eu vou riscar logo aqui, porque é o desfecho que pode acontecer, que não é raro e que a gente não quer, obviamente, leva o paciente a óbito, aumenta a liberação de cetoácidos no plasma, muito mais rápido do que as células conseguem realizar a oxidação, tá? Com isso, a gente tem a conta perigosa. Muito cetoácido somado à desidratação, que eu já mostrei para vocês, por que o paciente fica com desidratação. Tudo isso vai resultar na acidose metabólica. A acidose metabólica pode levar o paciente ao coma diabético e o coma diabético leva o paciente à morte. E isso rápido. O que mais importa para a gente lembrar é que isso acontece de forma rápida, infelizmente, né? O paciente entra num quadro grave de hipoglicemia
e aí ele tem a liberação de cetoácidos no plasma, somado à desidratação, entra em acidose metabólica, entra em coma diabético, evolui para a morte, e às vezes ele sequer conseguiu ser atendido de forma urgente. Qual que é o tratamento para isso? Tratamento imediato com insulina. Então, a injeção imediata de insulina reverte esse quadro, pelo menos tira esse paciente dessa cadeia aí que pode ocasionar a morte dele. E outro evento grave do paciente diabético tipo 1 é a aterosclerose grave. Esse é um paciente que inspira muito cuidado do ponto de vista cardiovascular, por conta da utilização excessiva dos lipídios, presença de altas quantidades de colesterol no sangue e aumento da deposição do colesterol na parede dos vasos, né? Então, por isso, é um paciente que precisa de tratamento, acompanhamento psicológico. Como eu disse, é um paciente jovem que, na maioria dos casos, descobre do dia para a noite que tem uma doença grave, tá? E precisa de tratamento, acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, acompanhamento endocrinológico, tudo isso. Além de tudo isso que eu falei, né, a destruição de proteínas no organismo, porque é a nossa terceira fonte de energia. Se não utiliza a glicose como fonte de energia, aumenta a utilização e a diminuição da síntese de proteínas, você tem um balanço negativo proteico. Com isso, destrói as proteínas do corpo, ele vai apresentar perda de peso rápida, com perda de massa magra, o que é mais importante. A perda de massa magra causa astenia, que é a fraqueza muscular, e polifagia. Esse paciente tem mais fome, porque o corpo dele pede para ele se alimentar mais, porque ele está perdendo massa magra, né? O corpo dele, entre aspas, está se autodestruindo, porque as proteínas estão sendo destruídas por conta de todo esse desarranjo metabólico, percebam, causado unicamente pela ausência de insulina. Olha a seriedade disso. E aí a gente tem um outro quadro que é muito mais comum a todos vocês, a nós, profissionais de saúde, que é a diabetes tipo 2, né? Por que é muito mais comum? Porque cerca de 90% de todos os casos de diabetes são desse tipo. É a diabetes que a gente encontra nos pacientes que vão até as unidades de saúde, às vezes alguém da sua família tem, a chamada diabetes relacionada também aos hábitos de vida, às condições de vida do paciente, etc., relacionada ao envelhecimento e ao ganho de peso, tá? Porque ela é mais frequente entre os 50 e 60 anos, e o fator de risco mais importante para esse diabetes aqui é a obesidade, né? Ela é prevenível, isso é muito importante. Olha só que interessante, a gente precisa trabalhar isso na educação de saúde. Cerca de 90% de todos os casos de diabetes é do tipo 2, a obesidade é o fator de risco mais importante, então ela é prevenível. Do que se trata diabetes tipo 2? Resistência aos efeitos metabólicos da insulina. O paciente tem deficiência de insulina? Não, ele tem a insulina, mas a membrana celular não reconhece mais a insulina, tem resistência, ela não se liga mais à insulina, e aí a insulina não faz o papel dela, tá? O que vai acontecer fisiologicamente? Aumenta a concentração da insulina no plasma, a gente chama isso de hiperinsulinemia, porque a insulina não consegue fazer a ligação dela à célula, causada devido à resistência insulínica, tá? E com isso nós temos a diminuição da sensibilidade dos tecidos-alvo aos efeitos da insulina. O desenvolvimento da resistência insulínica é um processo gradativo, por isso eu falo que é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque se é um processo gradativo que começa com ganho de peso e obesidade, a gente precisa lembrar que é prevenível. A prevenção, eu preciso prevenir o diabetes. Então, o tipo 1 é diferente, mas o tipo 2 a gente consegue, né, ligado aos hábitos de vida, etc. O nosso paciente precisa lembrar disso. E a resistência insulínica faz parte de uma conhecida nossa, uma conhecida de vocês, eu tenho certeza, a famosa síndrome metabólica, né? Como que eu dou uma aula de metabolismo para vocês sem falar da síndrome metabólica? Não dá. Então, a resistência insulínica é um item da síndrome metabólica. Então, vamos lá.
que é a síndrome metabólica? É uma cascata de distúrbios. Quando a gente classifica alguma coisa como cascata, por exemplo, em fisiologia tem outra coisa que chama cascata da coagulação. Vocês devem se lembrar, quem lembra de fisiologia lembra dessa terrível cascata da coagulação, né? Que você vê um fator, ativa outro fator, outro, uma coisa vem depois da outra. Isso é uma cascata, efeito cascata. E a síndrome metabólica é uma cascata de distúrbios. O que está incluído nessa cascata? A gente começa pela obesidade. Então, primeiramente, o ganho de peso excessivo, a obesidade. Depois, a resistência à insulina, tá? Relacionado aqui ao diabetes. Depois, hiperglicemia de jejum. Anormalidades lipídicas, como aumento do triglicérides e a hipertensão. Então, isso aqui é a síndrome metabólica, é o que caracteriza essa síndrome, que é cada vez mais frequente. Todos esses eventos estão relacionados a um ganho de peso excessivo, sobretudo na região abdominal, a famosa gordura abdominal, o depósito de gordura aí na região abdominal, tá? Então, percebam que, às vezes, o paciente apresenta a resistência insulínica, apresenta a obesidade, mas ele não é tratado como alguém portador da síndrome metabólica. E se ele não é tratado, se a síndrome metabólica não é encarada, o que vai acontecer? É feito o tratamento para diabetes, a obesidade não é tratada, talvez só é falado para o paciente, tem que parar de comer besteira, tem que diminuir o peso, e os outros distúrbios da síndrome metabólica podem ser negligenciados, tá? Que são aumento do triglicérides e a hipertensão, seríssima também. Então, é comum o paciente se apresentar com obesidade, desenvolver o diabetes e um pouquinho mais adiante desenvolver a hipertensão. E aí você tem um paciente completamente comprometido do ponto de vista metabólico e cardiovascular. E todas essas alterações aqui, é importantíssimo ressaltar, são alterações preveníveis, tá? A gente precisa tocar nesse ponto aí, certo? Alguns outros fatores isolados capazes de causar a resistência insulínica, que são a síndrome do ovário policístico. Isso é muito comum, mulheres que apresentam a síndrome dos ovários policísticos, 80% dessas mulheres podem apresentar resistência insulínica, né? A patogênese desse evento aí é pouco elucidada. A gente não consegue ainda ter uma ligação clara entre ovários policísticos e resistência insulínica, mas acontece. A gente tem publicação mostrando isso. Então, o que a gente tem que fazer? Uma mulher apresentou síndrome dos ovários policísticos, ela já tem que ficar atenta, a médica tem que ficar atenta à possível presença de resistência insulínica, tá? Síndrome de Cushing, essa síndrome, ela ocasiona a formação excessiva de glicocorticoides, que são hormônios à base de glicose, hormônios que aumentam a taxa de glicose no sangue. Se aumenta a taxa de glicose, naturalmente vai aumentar a secreção insulínica e pode ocasionar resistência insulínica e a acromegalia. Acho que vocês conhecem também, que é uma condição de hipersecreção do hormônio do crescimento na fase adulta, tá? A acromegalia, ela ocasiona aumento das extremidades, das mãos, dos pés e dos ossos aqui da face. O paciente fica com a face bastante pronunciada, marcada e aumento das mãos. Como ela é ocasionada por excesso do hormônio do crescimento, que é o hormônio GH, por que isso pode acontecer de causar resistência insulínica? Porque o hormônio do crescimento, ele é diabetogênico, não sei se já ouviram falar isso, porque ele inverte a lógica da utilização da energia do nosso corpo. O hormônio do crescimento favorece o uso do lipídio e deixa circulando no nosso sangue a glicose, né? Então, se você tem a acromegalia, usa muito lipídio, deixa a glicemia sempre alta, com isso favorecendo a resistência insulínica, tá? Último assunto, obesidade. Não vou me estender, porque eu já falei tudo que eu tinha para falar.
tanto de energia, quanto de hormônio, quanto de diabetes, e a gente fecha o assunto com a obesidade. Eu fiz o caminho inverso de propósito. Por que o caminho inverso? Porque a obesidade, vocês percebem que ela é fator de risco para diabetes, né? E eu falei primeiro de diabetes e agora depois de obesidade. Então, por que eu fiz o caminho inverso? Porque eu acho muito importante a gente fazer uma reflexão crítica sobre a obesidade, tá? Por isso que eu deixei ela para o final, porque eu vou falar bem rapidinho e o resto vocês vão pensar e vão usar referências que eu vou passar para vocês para pensarem sobre a obesidade, tá bom? Fisiologicamente, lembrando, quando eu falo fisiologicamente, eu estou falando do negócio seco, frio, tá? Pegamos o livro, estudamos fisiologicamente, não contemplando toda a multiplicidade de fatores que envolvem a obesidade. Então, vamos falar fisiologicamente. O que é obesidade? Fisiologicamente, é a deposição de gordura em excesso no organismo. Pronto. Tem muita gordura depositada no organismo, o paciente entra no quadro de obesidade. O que causa obesidade? A ingestão de alimentos em maior quantidade do que a que pode ser utilizada pelo organismo para obtenção de energia. O famoso balanço energético positivo. A gente costuma falar que é quando a conta não bate. Você come muito mais do que você gasta. Então, em linhas assim frias e secas, é isso que causa obesidade. Não quero ser reducionista, só estou mostrando esse pedaço aqui. E tem a obesidade hereditária. O que é obesidade hereditária? É quando há a mobilização ineficaz de gordura do tecido adiposo, enquanto a síntese e o armazenamento de gordura prosseguem normalmente. Então, existe hereditariedade? Existe. Já foi comprovado, inclusive, com testes em ratos, né? Que pacientes que têm obesidade hereditária, eles têm mobilização ineficaz, a queima de tecido adiposo é ineficaz, mas a síntese e o armazenamento são normais. Ok, isso aqui é obesidade do ponto de vista fisiológico. Mas eu pergunto a vocês, é só isso? Obesidade é só isso, é simples assim. Fecha a boca, para de comer, diminui a ingesta calórica. Vamos resolver o problema da obesidade, então. Se é só parar de comer, está resolvida a obesidade, consequentemente está resolvido síndrome metabólica, está resolvido diabetes, está resolvido hipertensão por tabela, está resolvido hiperglicemia de jejum, tem um monte de coisa resolvido, né? Excesso de peso, sobrecarga de articulações e ossos, problemas com a estética corporal, tudo está resolvido, é só fechar a boca do paciente. E aí eu pergunto a vocês, é só isso, né? Será que é só isso? É essa reflexão, é esse pensamento que eu quero trazer para vocês, tá? Eu quero... só um pouquinho, Lauro, só um minutinho. Eu vou parar minha apresentação agora, só para mostrar para vocês, eu vou transmitir a tela inteira, porque eu quero só mostrar os artigos que eu selecionei, que eu quero que vocês leiam. Um deles, a Isadora mostrou, acho que já mandou para vocês. Cadê? Ai, caramba, eu fechei esse. Não, esse aqui, ó. Esse aqui, quero que vocês leiam, é um artigo desse ano, tá? Análise das diretrizes brasileiras de obesidade, patologização do corpo gordo, abordagem focada na perda de peso e gordofobia. Esse artigo, ele traz, bem resumidamente, as diretrizes brasileiras de controle da obesidade, que basicamente falam: pare de comer carboidrato, diminua a ingesta e aumente a queima, faça atividade física. E aí ele traz para a gente exatamente a compreensão de tudo que envolve a obesidade, que é muito multifatorial. Somado a esse artigo, tem esse aqui, sobre as políticas públicas, tá? Obesidade e políticas públicas, concepções e estratégias adotadas pelo governo brasileiro. Esse artigo não é tão recente, mas aqui vocês vão ter um apanhado geral das políticas públicas já desenvolvidas, né, aqui no Brasil, e esse aqui, que são os determinantes fisiológicos do controle de peso e do controle de apetite. Esse aqui fala basicamente dos hormônios envolvidos, né, a obesidade é uma doença multifatorial que atinge proporções epidêmicas, fala sobre balanço energético,
fala sobre leptina, inibidores de ingestão alimentar, como peptídeo YY, papel da insulina, grelina. Então, para quem quer esses receptores, para quem quer entender a fisiologia do ganho de peso, do controle do ganho de peso, esse artigo aqui é muito legal. E aí, esse outro, que foi o primeiro que eu pedi a Isadora para mandar para vocês, só quero destacar algumas coisas que eu já grifei aqui, como tornou-se comum a utilização da expressão epidemia mundial, se referindo à obesidade, né? Quando, na verdade, a gente sabe que a palavra epidemia ela está associada a doenças contagiosas, mas a gente trata a obesidade como epidemia justamente porque a gente olha como algo muito danoso. Outro motivo pelo qual a obesidade é considerada um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI é o seu impacto econômico sobre os sistemas de saúde. Então, como a obesidade, ela carrega consigo diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, então, tem um impacto enorme sobre os sistemas de saúde. No caso, o nosso sistema de saúde, que é público, ele é financiado pelo poder público, acaba aumentando os gastos com saúde. Tem uma série de questões relacionadas e preciso encerrar, então quero muito que vocês leiam isso e reflitam sobre a obesidade, tá bom? Pronto, o pessoal está aí comentando no chat também, agradecendo, a gente fica super feliz. A Lucélia teve que sair para uma reunião, só que ela pediu para eu enviar um recado aqui, eu vou compartilhar a tela, peraí. Tá. Cadê? Uma janela. Essa aqui. Vocês estão conseguindo ver? Por enquanto, não. Não? Tá aparecendo, agora tá aparecendo. Dá para ver a árvorezinha aí, amarela? Uhum. Então, ó, a Lucélia pediu para mostrar essa imagem e para agradecer. Ela escreveu aqui que essa é a árvore de Cássia, um dos significados do nome de Késia, né? E aí que significa perfume, fragrância ou cássia, que é árvore. E aí ela deixou também um beijo, um agradecimento, e eu corroboro esse beijo, esse agradecimento da riqueza, né, desses 3 dias aí. A gente fica super feliz, de verdade, assim, com tudo que aconteceu, toda a disponibilidade, todo o carinho que foi abraçado esse desafio que a gente deu para você, né, fez para ti. A gente agradece de verdade, a turma também. Toda vez eles mandam mensagem para mim, falando, agradecendo, falando que as aulas têm sido super importantes. E é isso, né? Isso que é o movimento da educação. Acho que isso é o que que faz sentido a gente, enquanto educador, é ver que aquilo que a gente está conversando, está dialogando, está fazendo sentido também para quem está nessa jornada com a gente. E aí a gente agradece. Tá bom? Obrigada, Isa. Obrigada pelas palavras. Eu fico extremamente emocionada com as manifestações de vocês, com a mensagem belíssima que a Lucélia deixou. É encantador, né? Participar desse processo de construção com vocês, participar da formação de profissionais fundamentais na nossa vida, na saúde pública, no nosso dia a dia, e eu me sinto extremamente honrada. Muito feliz com o que vocês estão colocando no chat também. Quero me colocar à disposição para outras vezes, tá? Quero dizer que é um prazer ficar com vocês aqui, gastar meu tempo com educação, gastar meu tempo com formação de pessoas. Eu realmente me sinto muito feliz.